De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre nutrição na terceira idade. Quem está conosco, a doutora Maura Márcia Bocato Gomes, que é nutricionista, está tirando uma série de dúvidas aqui, inclusive do estúdio, a respeito de nutrição. Doutora, perda de massa magra nos idosos, como é que a gente consegue reverter esse problema? Esse problema a gente vai reverter com alimentação adequada e atividade física. Então, é comum, né, o próprio envelhecimento, ele vai levando algumas perdas, redução de produção de determinadas células, podendo levar à perda de massa muscular. Muito ruim a perda de massa muscular, porque isso leva à perda de equilíbrio, uma fragilidade muito maior, podendo levar até uma doença que a gente chama de sarcopenia, que é a perda dessa massa muscular, principalmente se o idoso não tiver uma atividade física regular. Já faz uns anos que tem se recomendado, eu não sou educadora física, não sou ortopedista, mas tem se recomendado musculação para o paciente idoso, para ele realmente manter a massa muscular. Só que isso é associado a uma alimentação adequada. Uma alimentação adequada, né, é muito simples, é aquilo que a gente devia fazer desde a infância, numa refeição, é o famoso arroz, feijão, bife, salada. Quando a pessoa não tem essa possibilidade de se alimentar de maneira adequada, principalmente o paciente idoso, a gente vai recuperar essa massa muscular com uma alimentação, algumas vezes lançando mão de algum suplemento que venha a melhorar, já que ele tem dificuldade às vezes de digestão, de mastigação, por conta de dentição, associar aí um suplemento adequado para a faixa etária dele, bem orientado por um profissional, e a atividade física, que seria importante para aumentar essa massa muscular. É importantíssimo, se eu penso em envelhecimento saudável, eu tenho que pensar em alimentação saudável, não fumar, atividade física junto. Não dá, a atividade física em além depende do paciente precisar perder peso ou manter peso. Eu posso manter peso, você pode ser um idoso magro. Se você não fizer exercícios, você vai perder massa muscular. E isso leva, às vezes, até a problemas de andar, né? Que a gente fala de ambular, a pessoa vai ficando cada dia mais acamada, dificuldade de locomoção e daí para ter outras doenças. No caso do idoso que nunca fez atividade física? Ele pode começar adequadamente, né? Não vai sair correndo 1 hora, bem orientado, dentro daquilo que ele pode fazer. Se é um idoso saudável, exames feitos, o cardiologista orientando que ele não tem problema de pressão, ele podendo fazer, tem até a própria caminhada. Hoje em São Paulo a gente tem muitos parques aí que fazem atividades até de ginástica oriental, atividades até gratuitas dentro dos estados, das cidades, você acaba encontrando essa possibilidade. Para prevenção, doutora, quem quer pensar em envelhecer bem deve consumir o quê? Então, envelhecer bem, eu tenho que pensar, como eu falei, lá desde a gestação, né? Então, essa mãe que está gerando um filho já devia se preocupar em se alimentar de maneira adequada. Hoje a gente tem algumas pesquisas que mostram que a alimentação da mãe influencia o hábito alimentar do filho geneticamente. Ter um ambiente com a disponibilidade de fazer os alimentos de forma saudável, evitando as frituras, diminuindo o consumo de refinados, diminuir o consumo dos industrializados, que hoje é muito elevado. Colocar muita atenção, quando a gente vai ler algumas pesquisas sobre aleitamento materno, né? Se eu tenho que pensar no envelhecimento saudável, eu tenho que pensar lá no aleitamento materno. As crianças que são alimentadas no peito, elas vão ter muito menos problemas de saúde quando estiverem adultas, e isso também tem muitas pesquisas já mostrando. Água, né, que é um fator que é importante a gente falar, porque algumas pessoas, elas, não tenho sede, não bebo água. A sede não é sozinha um parâmetro de ingestão de água. O ideal é que se consuma no mínimo 1,5 litro de água por dia. De uma vez? Não, né? Porque a pessoa que não gosta de água, bebi 2 copos, já, né? Já foram 2, faltam 5 copos aqui para dar 1,5 litro. Também não é assim, porque o estômago tem uma capacidade limitada de absorção. Ele vai absorver mais ou menos um copo são 200 ml a cada hora. Então,
ter uma ingestão adequada de água para manter um funcionamento, levar nutrientes para as células, isso é feito a partir da água, as articulações são lubrificadas por água, a própria excreção, a evacuação, tudo isso é dependente de água. A saliva precisa de água para ser produzida também, às vezes algumas medicações levam a menor produção de saliva. Uma alimentação rica em fibras, e rica em fibras, o que a gente vai pensar? Consumir, né? Hoje existe uma campanha muito grande, a própria Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, que a gente coma no mínimo 5 porções diárias entre verduras, legumes e frutas. E eu costumo dizer, verdura e legumes deve estar presente almoço e jantar. Fruta, no mínimo 2 frutas por dia. Feijão é um alimento que está havendo um decréscimo na ingestão de feijão. E é um alimento ricamente, um valor nutritivo altíssimo, riquíssimo em fibras solúveis, ajuda a funcionar o intestino, ajuda a diminuir gordura abdominal, abaixa colesterol, controla a glicemia. E, infelizmente, a gente vê que as famílias estão consumindo menos feijão. Então, voltar a introduzir o feijão no dia a dia. E diminuir o consumo de refrigerantes, de doces em geral, observar o rótulo, ver o teor de sódio dos alimentos, cuidado com as bolachas, né? As pessoas costumam falar, bolacha não engorda, quem engorda é o pão, isso também não é verdade, né? Na hora que a gente para e pensa que 4 bolachas de água e sal equivalem a um pão francês, e se eu tiver com fome, quem vai matar minha fome? O pão ou as 4 bolachinhas, né? As 4 bolachinhas não vão matar minha fome. Então, voltar àquilo que é o básico mesmo. Agora, a senhora comentou do feijão, né? Tem muitas pessoas que acabam preferindo o caldo ao grão, né? Essa equivalência acaba sendo satisfatória e tem muita gente também que acaba caprichando demais no feijão, coloca uma série de gorduras, enfim. Isso também não acaba tirando os benefícios do próprio alimento? Se eu pensar só no caldo, ele vai ter um valor nutritivo, mas não como o grão junto, porque a fibra solúvel está no grão. Então, quem vai ajudar no controle da glicemia, no controle, na redução da gordura abdominal e na saciedade, é a fibra que está contida naquele feijão. Então, o ideal é que tenha o grão do feijão junto com aquele caldo. E realmente, você falou muito bem, tomar cuidado com as gorduras adicionais nesse feijão. Linguiça, bacon, que tem um teor de gordura saturada altíssimo, que pode aumentar o colesterol sanguíneo. E a gente tem que lembrar que as doenças cardiovasculares são prevalentes, né? Acometem um grande número de óbitos, de mortalidade. E então vamos lançar mão de uma gordura boa. O azeite é uma gordura boa, né? Por que não colocar os temperos de ervas no feijão, mas acrescentar um azeite, já que eu quero dar um sabor de gordura? O azeite seria uma opção mais saudável, né? Para a gente finalizar, doutora, o leite, né? Muitos idosos acabam consumindo leite em grande quantidade, até para proteger o estômago por conta de uma série de comprimidos que tomam. Outros já pensam na própria osteoporose. O leite, mesmo que ingerido já numa fase mais madura, ele tem os mesmos benefícios que teria se tivesse sido consumido bem antes? Não, a gente sabe que a formação de massa óssea ela vai acontecer de 0 a 30 anos. Então, o pico de densidade, né, o quanto eu consegui manter denso aquele meu osso, isso acontece na idade jovem. Então, quem não teve uma boa formação de massa óssea nessa idade é um sério candidato a ter osteoporose no envelhecimento. Melhora quando a pessoa ingere o leite, vai melhorar a ingestão de cálcio e isso vai resolver? Provavelmente não, porque teria que ser um consumo muito alto, de pelo menos 1 litro de leite por dia, e aí isso também é um exagero, porque para tomar 1 litro de leite no dia, a pessoa vai deixar de consumir outros alimentos que são importantes. E o grande problema é quando o idoso substitui um jantar por uma refeição à base de leite, onde a proteína que ele lança à mão é o leite, e deveria ser uma fonte de proteína rica em ferro, que seria a carne, um frango, um peixe ou até um ovo. Então, teria que tomar cuidado nesse aspecto. E muitas vezes acaba tendo que lançar mão de suplemento para poder suprir essa necessidade de cálcio. E não é só cálcio, a vitamina D também vai interferir na absorção desse cálcio. Outros nutrientes que vão estar na alimentação balanceada são dependentes dessa fixação de cálcio nesse osso. E a atividade física é um dos fatores fundamentais como uma associação para prevenir
ou vir a tratar uma osteopenia, que seria uma pré-osteoporose ou a osteoporose em si. Porque o exercício mais a alimentação adequada é o que favorece a formação de massa óssea também. Rapidamente, antes da gente finalizar, a senhora comentou do ovo. Muita gente já falou que o ovo era o vilão, outros já disseram que essa história não é verdadeira. Qual o consumo adequado, o consumo seguro para o ovo? Até 3 ovos por semana não vai interferir no aumento do colesterol, porque a gema do ovo, ela tem uma quantidade de colesterol alta, mas o que nós falamos é que esse colesterol não tem boa disponibilidade, não é bem absorvido pelo nosso organismo. Até 3 ovos por semana não teria problema nenhum. E o ovo é uma proteína de alto valor biológico, e se o idoso tem até um problema de mastigação, o ovo é um alimento facinho de mastigar. Tá certo. Hoje nós conversamos com a doutora Maura Márcia Bocato Gomes, ela que é nutricionista, especialista em saúde, pertence ao Grupo de Estudos em Nutrição para Idosos, o GENUT, e também pertence ao Centro de Saúde Ocupacional do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Maura, muito obrigada pela presença. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A todos vocês que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho e até o nosso próximo programa.